Quem é que está cansado aqui? Glória a Deus, ninguém. O Stefano está. Amém. Agora vocês criaram coragem. Quem é que está cansado, abatido, com o coração apertado? Levanta a mão. Glória a Deus, benção. Então, essa palavra é para aqueles que estão assim. Então, vocês estão despedidos. A gente encontra domingo que vem. Mas eu sei que vai servir para aqueles que não estão nesse estado. E eu quero falar para vocês hoje sobre a carta de Paulo à igreja de Filipenses. Vocês sabiam que a igreja de Filipenses era a queridinha de Paulo? Paulo tinha uma igreja que era preferida, e essa igreja é a igreja de Filipenses. Essa igreja ela ficava, onde é hoje o norte da Grécia. E essa igreja ela tinha algumas coisas especiais, diferentes. Olha só, no momento que Paulo escreve essa carta, ele estava em uma prisão domiciliar em Roma. Apesar de ser uma prisão domiciliar, ele tinha algumas restrições. Por exemplo, se ele quisesse comer, se ele quisesse pagar as despesas dele, alguma igreja ou alguém precisava ajudá-lo a pagar essas despesas, até a questão de alimentação. Paulo disse que a igreja de Filipenses foi a única que se associou com ele com isso. Essa igreja, além de sustentar Paulo de uma forma financeira, essa igreja também o sustentou espiritualmente. Eles mandaram um irmão muito precioso, na minha série de nomes estranhos, que chama Epafrodito. Epafrodito. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Até agora eu não entendi porque que não mudou o nome desse povo que tem um nome difícil para um nome mais fácil. Porque Saulo é fácil. Agora, Epafrodito é duro de dizer. É um trava-língua. E Deus enviou o Epafrodito para estar ali com Paulo, o consolando, levando recurso, sendo um companheiro dele. Esse Epafrodito foi o mesmo que levou a carta, que é essa carta que Paulo escreveu à igreja de Filipenses. Essa carta, eu fiz questão de contar. Ela fala a palavra alegria 16 vezes. É a carta e o evangelho do Novo Testamento que mais fala a palavra alegria. E eu acho isso extremamente incoerente. Para mim é muito doido. Por quê? Porque Paulo estava aguardando uma condenação. Paulo estava aguardando o julgamento dele para saber se ele seria ou ficaria preso por resto da vida ou se ele seria morto. A decisão foi que Paulo fosse morto. E Paulo, então, teve que sangrar, perder a cabeça, por causa do evangelho e do amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou na vida de Paulo e Paulo teve a vida transformada. E esse amor de Deus entrou no coração dele de uma forma tão forte que ele abandonou, largou tudo aquilo que ele tinha, a posição que ele tinha, quem ele era na comunidade judaica, para se dedicar a esse Jesus. Paulo, enquanto preso em casa, ficava acorrentado a ele um soldado romano, 24 horas por dia. Paulo ia no banheiro, o soldado ia. Paulo ia dormir, o soldado ia. Paulo ia comer, o soldado ia. Acorrentado a Paulo. E como que um homem que está nessa situação, passando por essas coisas, usa tanto a palavra alegria? Como que esse homem se diz alegre e feliz e contente com o Senhor? Que trem doido, gente. Que trem maluco.
Senhor, eu estou aqui preso, prestes a morrer por causa do teu nome, porque eu te aceitei, porque eu preguei. Senhor, você não está vendo? Jesus! Paulo, eu creio que fez todas essas coisas, mas nessa mesma carta ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E nós vamos encontrar ali, nessa carta de Filipenses, quatro coisas que nos ensina a passar por esses momentos de dificuldade. Presta atenção, se você não está passando por um momento de aflição e por um momento de dificuldade, eu vou te dar uma boa notícia. Você passará. Todos nós passaremos por momentos difíceis. O que nós precisamos definir é como eu sairei deste processo, como eu suportarei este processo, como eu passarei por este processo. Essa é uma decisão, sabendo que todos passaremos, mais cedo ou mais tarde. E Paulo ensina quatro coisas para nos ajudar a passar por essas coisas. A primeira delas vai ser projetado aqui. Se não for, eu leio também, não tem problema. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Paulo diz o seguinte, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não tenha cada um em vista o que é seu, mas também cada qual o que é dos outros. Paulo está mandando para cada um de nós o seguinte alerta, tire o foco de você. Esse homem preso, ele disse o seguinte, não tenha cada um em vista o que é seu, não pense somente em você, não haja de uma forma que o mundo gira ao seu redor. Ei, não é geancentrismo, é teocentrismo, é Deus como centro de todas as coisas, e Paulo está dizendo exatamente isso. Vocês estão vendo as minhas aflições, e está doendo mesmo, está sofrido mesmo. Vocês têm compartilhado disso comigo, mas eu estou alegre porque eu estou vendo a transformação que Jesus está fazendo na vida de vocês, igreja de Filipenses. É por isso que eu estou alegre. Eu estou alegre porque eu tirei o foco de mim, da minha dificuldade, e comecei a olhar para o lado. Cristianismo é olhar para o lado. Jó capítulo 42 diz assim, e Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E os amiguinhos, eu vou te falar, metia a mão na cara de Jó, falava que ele tinha pecado, e tal, que Jó tinha que consertar. Jó tinha todo o motivo de deixar de ser amigo daqueles amigos. Mas Jó orou por ele. Jó orou por ele. Nós temos orado pelos outros. Nós temos vivido a dificuldade uns dos outros. Nós cremos no poder da oração. É o que a Júlia testemunhou aqui. É o que a Júlia testemunhou. Gente, ela estava nos Estados Unidos. Talvez a melhor medicina mais evoluída do mundo, no hospital particular. Imagine isso. E uma igreja, a 5.000 quilômetros de distância, orou e ela foi curada. Você pode acreditar que não, você pode achar que isso é loucura, você pode achar que os médicos lá deram um trem, mas eu creio no poder da oração. E eu creio no poder da oração quando ela é feita
em conjunto também, sabe? Eu creio nisso. E Paulo tira o foco dele e transfere o foco para o outro. Quando você pensa no outro, você é uma pessoa alegre. A segunda coisa que Paulo nos ensina filtro mental. Filtro mental. Olha o que ele diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Hoje, a psicologia moderna adota exatamente isso aqui. Ela alerta para o perigo que é o nosso cérebro. O perigo que é aquilo que nós estamos alimentando e como isso vai nos influenciar. Como que isso nos influencia? Isso é provado cientificamente. Cientificamente. A influência que aquilo que ouvimos, que aquilo que lemos, que aquilo que assistimos, influencia na nossa mente. Minha filha me falou uma coisa essa semana que eu não sabia. Ela falou o seguinte: se você estiver se sentindo mais triste, mais abatido, ligue uma música mais agitada. E ela falou, vou te dar uma playlist de música crente agitada. E aí você, pá! Agora experimenta ouvir uma música que te joga para baixo. Mesma música, a frequência vibra diferente, muda a nossa vida, muda aquilo que nós entendemos, muda o nosso humor, muda tudo. Agora imagina o nosso pensamento, o nosso cérebro. O que Paulo está dizendo é, tomem cuidado com o que vai entrar nessa cachola, porque ela vai definir tudo. Quer ter alegria? Cuidado com o que entra na sua mente. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você vê, que você procura ver. Cuidado com aquilo que você tem se alimentado. Qual que é seu alimento? Quer ser saudável psicologicamente? Cuide do vosso pensamento. E eu só conheço uma pessoa que é pura, que é verdadeira, que é justa, que é amável e que tem uma boa fama. Só Jesus. Então o segredo é, alimente-se de Jesus, alimente-se de Cristo. A terceira coisa que Paulo nos ensina seja grato. Gratidão. Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa eu vou falar de novo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Nós vimos aqui o poder da oração, mas eu divido isso aqui em duas coisas diferentes. Eu não sei nem se teologicamente está certo, tá? Mas eu divido oração e súplica em coisas totalmente diferentes. Para mim, súplica é aquilo que Jesus falou para os discípulos, quando eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor falou, tá fácil, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e em secreto ore ao teu pai, que em secreto te ouve. Nós queremos que as pessoas paguem um preço pela nossa luta, por aquilo que estamos vivendo. É fácil pedir para o outro orar. E isso é bênção, isso é poderoso no mundo espiritual.
mas isso não muda o seu relacionamento de intimidade com Deus. E isso acontece dentro do quarto. É dentro do quarto que eu sou o Jean, sem precisar colocar máscara para vocês. É dentro do quarto que eu me derramo, que eu despejo as minhas mazelas e peço para que Deus retire de mim ou que me dê a força para suportar. É muito fácil pedir para os outros orarem. E sabe por que a gente não ora intimamente? Porque a gente não acredita no poder que a nossa oração tem. Você eu sou a menina dos olhos de Deus. O Espírito Santo mora dentro de mim. Eu vou para junto do Pai. Mas não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, que eu vou fazer morada para vocês. E eu vou mandar o meu Consolador, que vai morar dentro de vocês, o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo de Deus que clama por nós com gemidos inexprimíveis. É esse Espírito Santo de Deus. Não despreze a sua oração individual, no seu quarto, no seu canto de oração. Nós estamos falando aqui sobre os 3 tempos. Já falamos várias vezes. Irmão, você quer ser feliz? Você quer ser feliz? É fácil, a receita é fácil. Aplique os 3 tempos. Tempo com Deus, que é essa súplica. Tempo com a palavra de Deus. E tempo com os irmãos. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Sozinho eu não consigo. Sozinho vai dar errado. 4ª coisa. 3ª coisa, seja grato. 4ª coisa, o segredo do contentamento. Seja contente. Tem uma frase que todo mundo gosta de falar, e eu, inclusive, falei aqui agora, mas que pouca gente sabe o significado dela. Quando Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. A gente tatua no corpo, tem gente que tatua isso no corpo, né, no braço. Mas quando Paulo disse isso, Paulo falou o seguinte, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu já experimentei todas as coisas. Eu sei o que é ter abundância e ter escassez. Eu sei dessas coisas todas. Eu sei o que é estar em cima, eu sei o que é estar embaixo, eu sei o que é ter dinheiro, eu sei o que não é ter dinheiro. Eu sei dessas coisas. É o que Paulo está dizendo para eles. E ele finaliza dizendo o seguinte, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. O que levou Paulo a dizer esta palavra? Está aqui, ó. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Não digo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente. Não foi algo que veio assim. Paulo se aplicou nisso, Paulo aprendeu como fazer. E a primeira lição, a maior lição que ele aprendeu é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. E sem Cristo, ou fora de Cristo, não tem como você ser feliz. Não tem como, esquece. Se fosse assim, o mundo não vendia tanto antidepressivo. Se fosse assim, a depressão não seria a doença do século. Se fosse assim, não teria tantos psiquiatras. Sem Jesus não tem jeito, esquece. Segue o meu conselho. Segue o meu conselho. Só com Cristo, só Jesus. Só Ele é capaz de nos guiar em meio às tempestades da vida. Só Jesus. Só Ele é capaz de nos consolar
é capaz de nos levantar, é capaz de nos mostrar para um alvo, e é por isso que Paulo diz nessa mesma carta de Filipenses, ele diz que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Existe um alvo. Existe um alvo, existe uma soberana vocação, e nós temos que atingir esse alvo. E esse alvo é também a nossa felicidade e a nossa consciência mental, equilíbrio mental na face da terra. Olha o que Jesus falou para os aflitos e sobrecarregados. Olha só. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vende dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça, estão contados. O Senhor cuida de nós. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor entende exatamente o que estamos passando. Jesus disse o seguinte: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Olha que chamada direta, sem rodeio. Vem, vocês estão cansados, sobrecarregados? Vem a mim, pode vir, que eu vou aliviar vocês. Uma vez eu estava vendo esses Discoveries, e uma coisa me chamou a atenção, que eles estavam falando sobre os tailandeses. E os tailandeses, eles usam um balaio grande assim, tá? E esse balaio grande é onde eles vão levar os mantimentos. Ou eles vão levar até coisas para serem vendidas no mercado. E esse balaio, ele chama, eu nunca esqueci esse nome, sumatanga. Sumatanga. Então ele vai lá, coloca as coisas dele dentro desse balaio, tem uma fita, ele amarra essa fita aqui, põe essa fita aqui na cabeça e anda quilômetros, porque eles não têm meio de transporte, muitos não têm meio de transporte. E o governo mandou fazer uma base assim de cimento ao longo da rodovia. Para quê? Para que na hora que aquelas pessoas cansassem, elas encostassem ali e o balaio aliviasse o peso. Aliviasse o peso. Jesus é a nossa sumatanga. Jesus é quem quer aliviar o nosso peso. É nele que nós vamos encontrar descanso. É onde nós vamos encontrar a nossa segurança. Então chega lá e descansa. E aí, o que eles faziam? Quando cansava muito, eles não conseguem erguer sozinho. E aí alguém pega na mão, ele faz força e sobe. Jesus quer pegar na sua mão, mas eu também quero pegar na sua mão. Eu preciso pegar na sua mão. Você precisa pegar na mão daqueles que estão aflitos, sobrecarregados, cansados, angustiados. Você precisa pegar na mão, porque esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Talvez você está pensando, ou você está vindo aqui pela primeira vez, esse seja o seu primeiro envolvimento com o culto. É a primeira vez que você entra numa igreja. A primeira vez que eu tive contato com a Bíblia foi na Casa da Piedade também. A primeira Bíblia que entrou na minha casa foi eu que levei há 30 anos atrás, há 29 anos atrás. Na minha casa nunca tinha entrado nenhuma Bíblia. E eu achava esse negócio maluco e muito doido. Eu falava, não tem como. Isso é conversa. É impossível isso ser escrito ao longo de 3.000 anos e gente lê isso ainda. E aí eu comecei a ler a Bíblia, e lendo a Bíblia, eu entendi que ela é a palavra de Deus.
ela é a nossa bússola, ela é o nosso norte. Ela é quem vai nos dar alegria. Ela é que vai nos ajudar a compreender as coisas desse mundo malucas melhor. Foi assim comigo. E quando as pessoas falam ou me dizem sobre a Bíblia, aqueles questionamentos que todos nós conhecemos, né? Isso foi escrito por vários homens, isso e essas coisas todas. E eu falo uma coisa. Vamos partir do pressuposto que tudo isso que você falou seja verdade. E que a Bíblia é a palavra de Deus, é uma mentira. Vamos partir desse pressuposto, que seja. Eu quero te falar o meu testemunho pessoal, tá? Eu sou melhor por causa dessa mentira. Eu sou um marido melhor por causa dessa mentira. Eu sou um pai melhor por causa dessa mentira. Eu sou um filho melhor por causa dessa mentira. Eu sou um cidadão melhor por causa dessa mentira. Agora, essa mentira, se for mentira, diz o seguinte, que se eu não aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu não vou para um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem nenhum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Existe um lugar nos esperando, um lugar onde não vai ter choro, onde não vai ter tristeza, onde nós vamos viver a plenitude de Cristo. Se for mentira, eu sou uma pessoa melhor. Mas se for verdade, aí a nossa diferença sobressai. Se for verdade, eu vou para o céu e você vai para o inferno. E se for verdade? E se for verdade? Pensem nisso. Pensem nisso. Porque Deus deu o seu Filho unigênito, para que teu daquele que nele crê, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria te fazer um convite nessa manhã. Talvez seja o convite mais importante que você vai receber na sua vida. Esse convite é um convite que vai mudar a sua vida e mudar a sua história. Como mudou a minha um dia. Como mudou a minha um dia. Esse convite vai decidir se você vai ser imortal ou se você vai morrer. Entenda o que eu quero dizer. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos imortais porque nós vencemos a morte. Então, se você está entendendo o que eu estou te dizendo, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Cristo. Se você está entendendo, se você entendeu que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, e essa é a primeira vez que essa ficha caiu na sua cabeça, eu queria que você levantasse a mão que eu quero orar por você. Tem alguém? Amém, amém. Alguém mais? Amém, irmão. A irmã, glória a Deus. Alguém mais? Eu queria que vocês ficassem de pé. Nós queremos te conhecer, te ver. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês tomaram a maior e a melhor decisão da vida de vocês. Maravilhoso. Maravilhoso. Está tendo festa no céu agora por sua causa. Os anjos estão lá vibrando, Jesus está lá pulando. Glória a Deus por isso. Eu queria chamar vocês para vir aqui na frente, eu quero orar por vocês aqui e dar um abraço em cada um de vocês. Venham.
Teu irmão lá atrás, que ele levantou a mão. Chega aí, guerreirão. Aleluia. Que Deus te console, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Chamar o pastor Marley. Marley está aí, Gustavo, para orar por eles. Irmãos, eu quero dizer uma coisa antes de orar, que é a decisão mais importante que vocês já tomaram nas suas vidas. Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando, agora eu sigo a religião tal. Nós estamos falando de vida, vida eterna. Aquilo que o pastor Jean leu, fala que aqueles que creem no Senhor Jesus terão vida, e vida em abundância. Essa foi a decisão que vocês tomaram. Pode até ser que vocês não entendam completamente agora, mas a decisão tem um significado importantíssimo na vida de vocês. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos estender as mãos sobre vocês, porque a decisão que vocês tomaram é muito importante. Então, eu quero orar e eu peço que, se vocês concordarem, repitam após mim, por favor. Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Entendo que essa oração, que essa decisão é a mais importante da minha vida. Eu não estou mudando de religião. Estou recebendo a vida e a vida eterna que só Jesus pode me dar. Sei que agora o Senhor é o Senhor da minha vida. Além disso, eu entrei para uma família enorme que está aqui na minha frente. E essa família vai cuidar de mim, vai me apoiar, vai caminhar comigo e me orientar nos caminhos do Senhor. A partir de agora, eu não ando mais ao lado de Jesus. Jesus está dentro de mim, através do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.